sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, no fundo da esperança, eu não deverei, não. Sentar além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, não escureceu. Posso erguer, fortalece, eu vou seguir com meu Deus.
Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. Ele é fiel, aleluia. Senhor, tu és fiel. Podemos descansar nos braços do Senhor. Aleluia, Jesus. Não importa o que estamos vendo, o que estamos vendo, não nos importa, porque nós temos a fé que nos faz confiar no Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Sim, Senhor. Mais alto nome não há. Ele é grandioso. Tudo Ele pode. Aleluia. Aleluia. Declare comigo. Declare comigo que essa doença do inferno que tem se levantado e tem ceifado muitas vidas é um inimigo e ele tem que cair, porque o nome do Senhor será exaltado entre as nações. Aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. O Senhor Jesus para a igreja, amém? Vamos continuar adorando o Senhor, agora com as nossas ofertas, nossos dízimos, e eu quero trazer uma palavra do Senhor para vocês, muito conhecido também da igreja, Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, e diz assim a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E ousamos em dizer: em que te roubamos? Deus nos diz: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Aleluias ao Senhor. Então veja que o Senhor diz aqui que você pode fazer prova dele se você honrá-lo e se você obedecer a palavra dele. E ele diz:
Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Veja que a fartura é muito grande. Você não terá lugar para guardar toda a colheita que você vai fazer se você honrar a Deus obedecendo a sua palavra. Portanto, traga os seus dízimos, traga as suas ofertas, venha com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluias ao Senhor. Bondoso Deus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, nós te honramos, Senhor, nós te reverenciamos, porque tu és um Deus fiel e o que o Senhor promete vai acontecer. Portanto, nesta noite, ó Deus, derrama bênçãos do Senhor, bênçãos, ó Deus, financeiras sobre o teu povo, que hoje te obedece, e traz, ó Deus, à tua casa os seus dízimos e as suas ofertas. Todos assim sejam abençoados em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lembrando aos irmãos aqui na tela, aqui embaixo, tem o número, a agência e o número da conta da igreja, e também tem o nosso QR Code. Então você vai aproximar o seu celular com a sua câmera e você receberá todas as orientações para você fazer os depósitos de ofertas e os dízimos também. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Nome grandioso, Glória a Deus. nome poderoso, nome maravilhoso. Altíssimo Jesus. Aleluia. Meu Altíssimo. coração queima por ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Um fogo queima em mim, como um fogo
Só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, 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 só quero você, 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 só Da igreja com a paz do Senhor Jesus, bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 22, que diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar nesta noite usando um tema, assumindo a posição de filho de Deus. Eu vou repetir. Assumindo a posição de filho de Deus. Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus, como em algumas outras oportunidades, ele utilizou parábolas com o objetivo de transmitir verdades complexas de forma simples. Esse era o objetivo de Jesus, utilizando parábolas, que eram histórias, não é? Histórias simples, como eu acabei de dizer, que transmitiam verdades complexas. Se nós observarmos no versículo 1 e 2, encontramos fariseus e escribas murmurando
a respeito de Jesus. É isso aí. Religiosos, murmurando a respeito do mestre, dizendo que ele comia e bebia com pecadores, ele recebia pecadores. Aqueles religiosos, infelizmente, eles não compreendiam, eles não compreenderam a missão de Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, também, quando Jesus chama Mateus, que estava lá trabalhando na coletoria, ele trabalhava recolhendo impostos, cobrando impostos, e ele era um judeu, E quando Jesus chama Mateus para segui-lo, também houve murmuração, e não ficou só em murmuração. Eles chegaram a perguntar aos discípulos de Jesus por que Jesus comia e bebia com pecadores. E Jesus respondeu para eles que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E a partir de então, Jesus começa ali naquele momento a trazer parábolas, em virtude, aqui no capítulo 15, da murmuração dos fariseus. Veja como é lindo, não é? A didática de Jesus de ensino. Pessoas murmurando a respeito da sua atitude, de dar atenção aos pecadores, dar atenção aos publicanos, que eram cobradores de impostos, e eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, eram como se fossem inimigos, eram vistos como traidores por estar trabalhando para Roma, coletando impostos. E a partir desta murmuração é que Jesus começa a trazer um ensino, como eu disse, de forma simples, através de 3 parábolas, muito conhecida, não é? Da ovelha perdida, que fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e umas perde, e ele deixa as 99 e vai ao encontro da ovelha perdida, vai buscar a ovelha perdida, e ele só volta quando encontra, coloca sobre os ombros e festeja. Ele chama vizinhos, ele chama amigos para comemorar a recuperação, não é? Daquela ovelha perdida. O ter encontrado, trazer de volta em segurança a ovelha perdida. E depois ele fala sobre uma mulher, é a segunda parábola aí dentro desse capítulo 15. Fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma. Ela perde uma dracma. Ela tinha 10, perdeu uma. Poderia não dar tanta importância, mas aquela dracma era importante para aquela mulher. Tinha um valor para ela, assim como a ovelha para o pastor. Uma é importante. Uma ovelha era importante, uma dracma era importante para aquela mulher, de forma que ela acende a luz, a lamparina, enfim, dentro de casa, e começa a varrer, vasculhar, até encontrar. Veja a determinação, a persistência em recuperar valores perdidos. E diz o texto que ela faz todo esse trabalho e só sossega quando encontra. E da mesma forma ela chama as amigas, chama vizinhos para celebrar. Ela faz uma festa, ela comemora a recuperação de um bem perdido. Eu acho que ninguém gosta de perder coisas. É muito ruim perder coisas, não é verdade?
Já perdi alguns momentos, algumas coisas, determinado momento, e é uma sensação ruim. Nós não gostamos de perder nada. Não é? O ser humano tem muito nele essa questão, a gente quer ganhar, a gente quer vencer, não é? Então, quando perde alguma coisa, é uma chateação, mas enfim, depois a gente, se não conseguiu mesmo, ficou para trás, não é? Mas aí mostra a atitude de quem perdeu bens. Para outros poderia não ter valor. Eu tenho 100, perdi uma ovelha só. Não vai fazer falta? Uma moeda só, uma dracma, uma moeda, não vai fazer falta uma? Não, não. Atitude de quem perde as coisas é tentar recuperar, é tentar resgatar, trazer de volta. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, não é aí, conta essas duas parábolas em resposta. Preste atenção nisso, nesse detalhe muito importante. Alguém estava reclamando porque ele recebia, comia, não é? Quer dizer, sentar à mesa para se alimentar, não é? Tem a ver com intimidade. Então a murmuração é porque ele recebia, comia com os pecadores. Ele começa a falar de pessoas que perderam bens, ovelha, dracma, e aí depois ele fala a parábola do filho pródigo, conhecida como a parábola do filho pródigo, não é? E eu penso que é a parábola dos filhos perdidos. Filho pródigo, aí com esse tema, filho pródigo, com esta frase, né? Parece que ele é o personagem principal. Mas na realidade, o personagem principal dessa parábola, não é? É o pai que representa Deus. Personagem principal desta parábola não é o filho que saiu, o esbanjador, não. É Deus e o seu grande amor, aleluia, manifestando o grande amor de Deus. Então, parte Jesus agora para essa parábola sobre um homem que tinha 2 filhos e que certo dia o filho mais novo chega para ele e pede a parte dos seus bens. A parte dos seus bens. E o pai, ele atende ao pedido daquele filho. Ele atende o pedido do seu filho. Isso sempre me chamou muita atenção. Porque nós sabemos muito bem que essa atitude do filho foi uma atitude extremamente ofensiva. Extremamente ofensiva com seu pai. A herança, os herdeiros recebem após a morte. Após a morte daquele que fez o testamento. E esse filho, ele ofende o pai com aquela atitude. Eu sempre pensei, eu não daria. Mas lembremos que esse pai, não é, representa Deus. E o pai dá a parte da herança, divide, não é? Entre os dois, diz o texto. E o pai assim reparte a herança entre eles. E diz o texto que poucos dias depois, gente, aquele filho já estava tudo planejadinho. Aquele filho, além de ofender quando pediu parte da herança, depois ele trai o pai, porque já estava tudo planejado. Já estava tudo na mente, não é? Lá o planejamento, eu quero a parte que me cabe para eu viver a minha vida. Certamente, quando diz poucos dias depois, isso nos leva a crer que estava tudo planejado, que o pai foi traído, foi enganado, além de ofendido, foi traído,
foi enganado. Então, poucos dias depois, ele vai embora. Ele decide ir para uma terra distante. Ele queria ficar completamente longe dos olhos do pai. Longe, bem distante, sabe? Bem distante. Bem distante. Eu já falei algumas vezes que na época, não é? Na minha época de juventude, tem bastante tempo, havia um nível de respeito dessa forma. Eu queria fazer alguma coisa que eu sabia que não era certo, eu não queria que meus pais vissem, eu não queria que os meus pais soubessem, não tinha coragem de fazer perto deles. Estava errado também. Estava errado também, não é verdade? Que de qualquer forma nós estamos ofendendo, desonrando, não é? Fazendo longe ou perto. Hoje em dia, infelizmente, nem esse nível raso de respeito, né? Às vezes se encontra, de fazer na frente dos pais, todo mundo fica sabendo, enfim. Mas esse filho, ele foi para longe, para uma terra distante. E ali ele gastou todos os seus recursos. Ele viveu uma vida, naquele período, uma vida completamente desregrada. Ele seguiu segundo o desejo do seu coração. Seguiu segundo o desejo do seu coração. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vede bem. Retroagindo um pouquinho. Uma ovelha é importante. Uma dracma é importante. E uma vida? E uma vida? Um filho que se foi. Um filho que sai mundo afora. Se perde pelo mundo. Vivendo uma vida errada. Vivendo uma vida fora dos padrões de ensino dos seus pais. Eu vejo Jesus através dessa parábola falando: eu valorizo pessoas. Eu valorizo pessoas. O pastor valorizou uma ovelha, um animal que se perdeu. Amém. A mulher valorizou uma dracma que se perdeu. Amém. Tinha um valor para ela. Mas através dessa parábola eu ouço Jesus dizendo: eu valorizo pessoas. Você, cada indivíduo, cada pessoa é muito importante para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creia de verdade nisso. Você é importante para Deus. E esse é o nosso primeiro tópico. Você, o homem, foi criado à imagem e semelhança do grande Deus. Aleluia! Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você não é qualquer pessoa. Você não é uma coisa. Você não é um objeto. Você não é um número. Nós somos que mais de 200 milhões, não é? De brasileiros. Você não é um número. Simplesmente mais uma pessoa. Não. Você é obra das mãos do grande Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando foi criar o homem, não é? Deus não olhou lá para alguma coisa e falou: vai ser parecido com essa coisa. Não vai ser. Não vai ser parecido com um macaco. Deus disse: eu vou criar o homem à minha imagem,
a minha semelhança. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Quando olhamos lá em Gênesis, conhecemos muito bem sobre a criação, é assim, haja, né? Haja luz, haja separação. Mas depois, quando nós vemos lá no versículo 20, é interessante observar esses detalhes. Quando olhamos no versículo 20 lá de Gênesis, capítulo 1, diz assim: e disse Deus, produzam as águas abundantes répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Lá nos primeiros versículos é haja luz, haja expansão, não é? Haja separação, não é? Haja. Depois do versículo 20, o Senhor já fala lá para as águas, produzam abundantemente. Deus falou para as águas, água, produzam abundantemente. Seres viventes, animais viventes, répteis de alma vivente. E no versículo 24, também essa expressão, essa palavra, produza, está, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Agora, gado, répteis, bestas feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. Primeiro, haja, depois com a terra, usando a palavra mesmo também, mas produza. Água, produzam. Agora, terra, produzam. Agora, quando criou o homem, nós sabemos que Deus disse, não é? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é imagem física, nós sabemos que Deus é espírito. E Deus fez o homem um ser espiritual, dotado de corpo, alma, não é? Emoções, mas fez um ser espiritual. Versículo 7 do capítulo 2 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Do pó da terra. Não mandou as águas produzir o homem, não mandou a terra produzir o homem, mas Deus pegou o pó. Ele pegou o pó. E do pó fez lá, né, aquela massa, que eu vou chamar aqui de um boneco de barro, sem vida. E depois que estava modelado, Deus soprou nas narinas. E aquele boneco se tornou alma vivente. O sopro de Deus deu vida àquele boneco, tornando ele um homem, alma vivente. Aleluias, glórias a Deus. Olha, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus, sabe, está em você. Está em você, está em nós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, o próprio Deus soprou algo muito especial, divino, de Deus em nós. Este homem, Deus fez um homem racional, com essa capacidade de raciocinar, capacidade de se relacionar, capacidade de que, mesmo sem conhecer os princípios de Deus, não é saber o que é certo e o que é errado, ter princípio de moralidade. Deus criou o homem com essa capacidade. Você pode dar glória a Deus? Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Você é obra das mãos do grande Deus. Não é um João ninguém, não é um zero à esquerda, é uma obra das mãos do grande Deus. É uma linda obra das mãos do grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Segundo ponto.
Vemos aí, não é? A resposta de Jesus para aqueles homens religiosos, dizendo: eu valorizo pessoas, porque elas são obra das minhas mãos. Elas são obra das minhas mãos. E o filho, não é? Ele decidiu ir embora. Ele decidiu. Sabe, ele não estava satisfeito. Não estava satisfeito. Vivendo na casa do pai, debaixo dos cuidados do pai, podendo desfrutar dos benefícios como filho. No entanto, ele deliberadamente ofende o pai e depois ainda vai embora viver sua vida do seu jeito. Ele fez a sua escolha. O filho mais moço fez a sua escolha. É o nosso segundo ponto. Deus dá ao homem liberdade de escolha. Eu vou repetir. Deus dá ao homem liberdade de escolha. Deus não fez robôs. Deus não fez o homem um robô. Como eu disse, deu a capacidade de raciocinar, de saber o que é bom, o que é mal, e assim fazer as suas escolhas. Ele escolheu sair da casa do pai, como Adão escolheu desobedecer e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse que não deveriam comer. Adão escolheu desobedecer. Esse filho escolheu desobedecer. Nós vamos rapidamente a alguns textos. Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Que é muito importante nós sabermos isso. Você que está ouvindo, todos que estão ouvindo, nós sabemos disso, que Deus nos dá liberdade de escolha. Deuteronômio 28 diz o primeiro versículo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí fala sobre bênçãos que viriam. Será que se ouvirdes, a escolha é do homem. A escolha é do homem. Deuteronômio 30, também, capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aleluias! Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. E segue o texto. Deus dá conselhos. Está diante de você. Você tem capacidade de escolher. Olha, tem aqui a vida, tem a morte. Aqui a bênção e ali a maldição. Mas o Senhor fala: escolhe a vida. Ele coloca diante, ainda aconselha: escolhe a vida. É o melhor para você, para a sua semente. Veja que as nossas escolhas, afetam quem está ao nosso redor e afeta a nossa semente. As nossas escolhas sempre afetam pessoas. Dificilmente vai afetar só a nós mesmos. Normalmente vai afetar outras pessoas também. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra. Se quiser, se ouvirdes, você escolhe, eu escolho. E eu vou pular um texto e vamos para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. 11, versículo 9, que diz assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Isso é, vai, faz o que você quer. E pela vista dos teus olhos. Agora, sabe, porém,
que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Significa, vai. Tem capacidade para escolher. Deus nos dá essa liberdade de escolha. Agora não podemos escolher as consequências. Conforme a escolha, teremos a consequência. Se escolhermos o que é bom, vamos colher bons frutos, boas consequências. Agora, se fizermos escolhas erradas, vamos sofrer danos, prejuízos. E foi o que aconteceu com aquele jovem, o mais novo, não é? Ele fez a escolha. E enquanto estava com dinheiro, tinha amigos, tinha festa, tinha mulheres, enfim, tudo que possa se imaginar de diversão, de distração. Mas acabou os recursos, acabaram-se os recursos, e ele ficou numa situação difícil, caótica, e ele precisava se alimentar. Diz o texto que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, porque houve uma grande fome, e o que ele conseguiu foi um serviço, um trabalho considerado indigno pelos judeus, criar porcos ou cuidar de porcos, mas foi o que ele conseguiu. E ele recebeu essa incumbência de ir para o campo cuidar dos porcos, não é? Num determinado cidadão. E diz o texto que ele desejava comer as bolotas, as alfarrobas, enfim, a comida que os porcos estavam comendo. Ele desejou comer, ele desejou aquela comida. E aí chegou um momento que a ficha caiu. Graças a Deus. Graças a Deus quando a ficha cai. Porque infelizmente tem pessoas que às vezes tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas e mesmo na situação difícil, às vezes são orgulhosos, tomados pelo orgulho, ficam ali sofrendo. Não vou procurar, não vou pedir perdão, não vou me humilhar. E fica ali na situação de humilhação, sendo maltratado pelo diabo, que se alegra com a derrota, com as tragédias, com os erros do ser humano, que os coloca numa condição, não é difícil, mas graças a Deus, esse filho mais moço, a ficha dele caiu. E quando a ficha caiu, ele tomou a decisão, versículo 17, e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. E ele tomou a decisão, ele disse: eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Ensaiou um discurso, né? Eu vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aquele rapaz estava cheio de culpa sobre sua vida, mas ele toma a decisão certa, e ele se levanta e vai ao encontro do seu pai. Podemos aplaudir aquele jovem, por essa decisão de fazer o que é certo, não é? 2 erros não faz um acerto. Ele já tinha errado quando saiu, não é? E agora tinha que voltar atrás, reconhecer o seu erro, se arrependendo e tomar a decisão certa. E foi o que ele fez. Você pode glorificar o nome do Senhor? E o texto diz que ele vinha. Quando ele vinha, o pai já avistou de longe. E quando o pai avistou aquele menino, o pai correu ao encontro dele, abraçou e beijou. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus quer se relacionar contigo, com o homem, como pai com seu filho. Ele quer esse tipo de relacionamento. O pai, quando viu o filho que fez tudo errado, tinha feito tudo errado, mas o coração do pai, que é a figura principal nesse texto, eu repito, o pai corre ao encontro do filho.
O pai não vai assim, não é? Eu vou chegar lá agora, ele ensaiou o que ia falar para o pai, mas o pai não ensaiou. Eu vou chegar lá e vou falar, você fez tudo errado. Não, o pai não fez isso. Esse é o coração de Deus. Coração de Deus. O pai correu, abraçou, beijou e disse para os seus servos: trazei depressa o melhor vestido, o anel, coloca no dedo dele, as sandálias, e traga o bezerro cevado para matá-lo, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Maravilha, gente. O filho disse para o pai: não sou digno, eu não posso deixar passar isso. Já não sou digno. Quando ele foi ao pai, ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Esse filho achava: eu não mereço ser tratado como filho, eu não mereço ser recebido como filho, eu fiz tudo errado. Ele reconheceu que fez tudo errado e ele julgou não ser digno de ser recebido como filho. Me receba como um trabalhador seu. Mas o pai não fez assim. Pai é pai. Pai é pai. O filho não deixa de ser filho porque fez escolhas erradas, porque tomou atitudes erradas, porque falhou. Ele continua sendo filho. E não vai ser tratado como escravo. O pai o recebeu como filho. Traz o bezerro cevado, traz. Era costume dos judeus, entre os seus animais, suas ovelhas, seu rebanho, separar os melhores, os mais bonitos, mais alimentados, mais fortes, eles separavam para ocasião especial. Mas quando ele diz traz o bezerro cevado, significa que dentre aqueles dos melhores, ele pediu o melhor dos melhores. Traz o melhor dos melhores para esta festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Eles começaram a se alegrar. O pai fez festa. O pai fez festa para receber o seu filho. E nós estamos caminhando para esta conclusão. Ele fez festa para receber o seu filho, tão importante para ele. Você pode dar glórias a Deus. Aleluia. Eu vou concluir nessa vertente. O filho mais novo não conhecia muito bem o coração do seu pai, porque ele cogitou ser recebido como um trabalhador e não como filho. O filho mais velho também não conhecia o coração do pai. Estava dentro de casa. Viu o sofrimento do pai quando seu irmão mais novo foi embora. Ele viu. Com certeza ele acompanhou dia após dia, não é, o sofrimento do seu pai. Mas, no entanto, quando ele chega do campo e fica sabendo que estava havendo uma festa para o irmão que tinha ofendido o pai, não é? Enganado o pai, traindo, indo embora, ele diz: ele não merece, ele não é digno. Se meu irmão não merece essa festa, não merece essa festa. E ele, ao invés de se alegrar, porque o pai sofreu, e agora o pai estava alegre, mas ele estava em casa, ele não estava nem aí para o coração do pai.
Ele não conhecia o coração do pai. Ele não se importou com a dor do pai. E agora por isso ele não se importa com a alegria do pai. E ainda diz para o pai, com malcriação diz, não é? Para o pai, não é? Eu te sirvo há tanto tempo. O Senhor nunca me deu nem um cabrito aqui para eu me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, que fez isso, aquilo outro. Agora o Senhor recebe e faz festa. Ele era filho e não desfrutava de uma comunhão com seu pai. Não desfrutava da comunhão, do relacionamento íntimo com seu pai, a ponto de conhecer o coração do pai, a fim de se identificar com o coração do pai, com aquilo que entristeceu o pai, dele também se entristecer. E agora aquilo que alegrava o pai, ele também se alegrar. Nenhum dos dois filhos conheciam o coração do seu pai. Nenhum dos dois filhos desfrutavam de uma intimidade com o seu pai. Por isso, nesta noite, essa é a palavra de Deus para os nossos corações, que venhamos a assumir a nossa posição de filho de Deus e viver como filho. Como é que você fala com seu pai? Como é que você fala com seu pai? Como é que você se relaciona com ele? Você tem intimidade com ele? Deus quer que tenhamos intimidade com ele. Deus deseja isso. Deus deseja que tenhamos intimidade com ele. E o primeiro passo, para quem ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, é tomar essa decisão. Porque os nossos pecados nos afastam do nosso Criador. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para nos reaproximar a Ele, para morrer pelos nossos pecados e assim nós nos relacionarmos com Ele, começar um relacionamento de filho para com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você nesta noite que está ouvindo, você também pode dizer: eu já fiz tanta coisa errada, eu sei que eu já fiz tanta coisa errada, será que Deus me aceita? Será que Ele me aceita? Querido, você pode dizer: eu não mereço. Aquele filho pensou: eu não mereço. O irmão mais velho disse: meu irmão mais novo não merece, não merece. Mas o pai diz: não merece, mas é meu filho. Eu vou recebê-lo como filho, porque não é por merecimento. Isso chama-se graça de Deus. É um favor imerecido. É um favor imerecido. Você pode pensar: você não merece. Eu também não mereço, eu não merecia. Mas um dia, quando eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando eu entendi a minha condição de pecadora, e eu compreendi que o sacrifício já tinha sido feito para me salvar, para me perdoar de todos os pecados e eu me tornar filho de Deus. Quando eu compreendi isso, eu quis para minha vida. Eu quis para minha vida. E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Isto é graça de Deus. Isto é graça de Deus. Receba desse favor de Deus. Esse favor que eu não mereço, que você não merece. Mas eu quero te dizer, é para você também. É para você também. Receba.
Toma decisão nesta noite. Aí onde você está, coloque sua mão no seu coração. E você, ainda que saiba que não merece, mas receba, é para você. Diga para Ele, como aquele filho pródigo: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra Ti. E o Pai está dizendo para você nesta noite: eu sei que você pecou, que você errou, mas o preço já foi pago. O preço já foi pago para o perdão dos seus pecados, para você se aproximar de mim e viver a partir de agora como filho, não mais escravo do pecado, mas como filho de Deus, e se aproximar, aprender a viver dessa forma agora, como filho. Tem outra coisa que eu quero te dizer. O pai estava preparando um bezerro cevado. Aquele homem é para uma ocasião especial, e chegou o dia. E eu quero te dizer que Deus, o Pai, preparou o cordeiro. Está lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado um cordeiro antes da fundação do mundo para ser sacrificado pelos nossos pecados. E quando tomamos essa decisão, a festa do céu. A festa do céu. Sua mão ainda está no coração. Você já falou com Deus nesse momento? Já falou? Já entregou sua vida a Ele? Pai, em nome de Jesus, no nome precioso de Jesus Cristo, Deus, coloco diante do Senhor todas essas vidas que, ao ouvir a Tua palavra, reconhece, Senhor, seus erros, suas falhas, sua condição de pecador, mas Te recebem nesse momento como único, suficiente Salvador de sua vida. Segundo a Tua palavra, a partir desse momento, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque estão crendo no Teu nome. No nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada uma destas pessoas como nossos irmãos em Cristo, Pai, para essa nova caminhada, ó Deus, para o novo tempo de suas vidas, Deus. Que Ele desfrute desta bênção, desta graça do Senhor, ó Pai. E a cada dia mais se aproxime de Ti, da Tua palavra, orando ao Senhor, aprendendo, ó Deus, esta nova vida a viver como filho, debaixo dos cuidados do Pai, tendo prazer em estar com o Pai, tendo prazer de obedecer ao Pai, tendo prazer de estar debaixo das potentes mãos de Deus, que também agora é o seu Pai. Que conheça o teu coração, comece a conhecer o teu coração, no nome precioso de Jesus, Deus. E todos aqueles que já Te conhecem, que vivam como filhos, que vivamos como filhos, se assentando à mesa, desfrutando da comunhão, do banquete do Senhor, do banquete que o Senhor tem preparado para nós dia após dia, para nos servir, ó Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor, no nome precioso de Jesus, amém. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares,
Não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Glórias a ti, Deus, te damos graças, Senhor, por essa noite tremenda, por essa reunião maravilhosa, ó Deus, porque tu és o Deus presente. Muito obrigada, Senhor, por tua presença no nosso meio, que ministra aos nossos corações e nos dá o privilégio de podermos te adorar, ó Deus, entrar diante do seu trono, Senhor, e te adorar. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa reunião, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero liberar a palavra de vida, de cura, de libertação sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, haja libertação, haja cura, em nome de Jesus, sobre cada família, cada lar, em nome de Jesus Cristo. As dores desapareçam agora, em nome de Jesus. A enfermidade agora seja retida, em nome de Jesus Cristo. Eu libero a palavra de cura no nome de Jesus. Palavra de cura no nome de Jesus. Seja curado, seja livre da enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse joelho direito com dor, eu agora repreendo esta dor em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, coloca a sua mão no seu joelho agora. Coloca a mão no seu joelho. Em nome de Jesus. Dor no joelho, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Seja livre e curado agora. Livre e curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, guarde as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia. Mesa do Glórias a ti, Deus. na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o príncipe.
Já ensinei